Fala pessoal, aqui é o professor Ronaldo com vocês. Vamos dar início ao nosso curso de Laboratório de Organização de Computadores. Nesse curso nós iremos abordar os fundamentos da programação de microprocessadores e microcontroladores. Vamos abordar a programação de microcontroladores da família PIC e vamos mostrar também como esses microcontroladores controlam os diversos dispositivos aí que podem estar interligados a eles. Vamos também falar sobre memórias, microprocessadores e controladores de DMA, de interrupção e como nós programamos esses controladores via software. Então vamos ao nosso curso de Laboratório de Organização de Computadores. Então vamos começar nosso curso de Laboratório de Organização de Computadores falando da linha base da família PIC. Tá? E o primeiro exemplo que nós iremos mostrar para vocês será como acender um LED utilizando o PIC. Então esse exercício, tá, a gente considera aí que é o exercício que é o Hello World, tá, da programação PIC. Tá? Parece trivial, parece bobo, mas muita coisa é necessária para você poder conseguir rodar esse exemplo, para você conseguir acender um LED. Primeiro você tem que ter um circuito funcionando em um ambiente de protótipo. Você tem que conseguir utilizar o ambiente MPLAB, tá, para ir do texto assembly para o código .x. Você tem que conseguir setar corretamente o modo de operação do PIC, ou seja, configurar a porta de entrada e saída para saída em um determinado pino. Então, tudo isso daí a gente vai aprender na aula de hoje, tá, que é uma aula introdutória. E nós vamos começar a falar do PIC 12F509, que é um PIC da linha Baseline. Esse microcontrolador contém 8 pinos, dos quais 6 pinos são utilizados para entrada e saída digital. Ele é apenas capaz de fazer entrada e saída digital simples, ou seja, ele não suporta entrada analógica, ele não possui comparadores de tensão e nenhum outro tipo de periférico nem interface avançada. Isso torna um bom chip para a gente começar a falar, porque nós vamos começar com conceitos introdutórios, falando o básico da linha PIC, o que todos os PICs contêm, e à medida que nós formos progredindo na linha PIC, nós vamos falar de microcontroladores mais avançados que possuem características também mais avançadas, e nós iremos então falar dessas características, ok? Então esse daqui é o circuito integrado, é o CI PIC 12F508-509, nosso microcontrolador. E aqui nós temos os pinos de alimentação e terra. Então, alimentação é VDD e terra é VSS. No VDD, você pode colocar uma tensão que pode variar de 2,2 volts a 5 volts. Então, você pode alimentar esse microcontrolador com um par de baterias de 1,5 volts, se você quiser. Os pinos GP0, GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5 são pinos de entrada e saída digital, tá? Que eles podem ser configurados como entrada digital ou saída digital, com exceção do pino GP3, que ele é apenas entrada digital, e nós iremos ver por que depois. Esses 6 pinos formam em conjunto a porta geral de entrada e saída, GPIO, General Purpose I/O, ok? Porta geral de entrada e saída, certo? Bom, quais são os itens necessários aqui para o nosso experimento? Você precisa de um computador com Windows XP ou Vista, no caso meu computador tem Windows 10, e com porta USB. Você precisa do MPLAB DE, que é o ambiente de desenvolvimento da Microchip. Você precisa de um programador da Microchip para programar o PIC, no caso eu vou usar o PIC-Kit 2. Você precisa do PIC, evidentemente, 12F509. Precisa de um LED vermelho e precisa de um resistor de 220 ohms. Os PICs, eles possuem a chamada arquitetura Harvard, onde a memória de programa ela é separada da memória de dados. Então, no PIC 12F509, que é o que nós iremos utilizar no nosso experimento, nós temos 1024 palavras de memória, ok? De programa, 1024 palavras de memória de programa e 41 bytes de memória de dados. Então, nós temos um empacotamento aí de 8 pinos, como vocês viram na figura, dos quais 6 pinos são pinos de I/O.
e a frequência máxima de clock que ele suporta é 4 MHz, certo? Então, a folha de dados do 12F508 cobre também o 12F509, o 16F505, então isso significa que o código que você vai gravar num deles vai rodar também no outro. As diferenças entre os dois estão listadas abaixo. Nessa figura aqui, nós vemos a arquitetura de microcontroladores da família PIC. Como eu expliquei para vocês, esses microcontroladores eles possuem a arquitetura Harvard, onde a memória de instruções, que é essa memória flash aqui 512x12, fica separada da memória de dados, que é essa RAM 25x8. A memória de programa possui 512 palavras de 12 bits cada palavra. E essa memória ela é endereçada pelo contador de programa. Assim que ela solta o resultado, a instrução vai para o registrador de instrução. Esse registrador de instrução é decodificado por essa unidade aqui de decodificação e juntamente com a unidade que gera os sinais de temporização, a unidade de controle comanda todo o hardware do processador. A memória de dados é uma memória RAM 25x8, ela tem 25 palavras por 8 bits cada palavra. E os registradores presentes nessa memória aqui são denominados file registers. Então, no PIC, os registradores de uso geral são denominados file registers. A gente também tem a unidade lógica aritmética. Essa unidade lógica aritmética, o resultado dela vai ser guardado no registrador W. W é o registrador de trabalho, é o Work Register. Então, essa arquitetura é uma arquitetura baseada em acumulador. Então, toda vez que você faz uma operação lógica ou aritmética, o resultado vai no registrador W. A gente também tem um timer zero, que não deve ser confundido com essa unidade de temporização aqui. Essa unidade de temporização aqui é para gerar os tempos para a unidade de controle, para comandar a unidade de controle. E ela está ligada ao clock do processador. Já essa unidade aqui é um timer. Esse timer ele pode gerar interrupções no processador. Ele é um timer programável que pode gerar interrupções de tempo no processador. Ok? O resultado das operações da ULA fica no status register. Então, esse status register aqui é um registrador de flag. Toda vez que você faz uma operação lógica ou aritmética, esse status register é modificado e ele é um registrador que armazena os flags da ULA, que são modificados após cada operação lógica ou aritmética. O file status register é outro registrador aqui, importante nessa arquitetura, que ele guarda o endereço de um registrador quando o modo de endereçamento é indireto. Então, nesse registrador aqui, a gente tem o endereço de um registrador se você estiver usando o modo de endereçamento indireto, ok? E se você estiver usando o modo de endereçamento direto, o endereço do registrador ele vem do registrador de instrução. Aqui nós temos a porta GPIO, que é uma porta de entrada e saída, onde cada pino dessa porta pode ser configurado por software. Eu vou explicar como essa configuração é feita mais adiante. Como a gente falou, as instruções saem aqui da memória de programa, vão para o registrador de instrução. Esse daqui é o gerador de tempos para a unidade de controle, não confundir com o timer, que é esse elemento aqui. Tá? O oscilador ele pode ser interno ou externo. Nas configurações mais simples, nós utilizamos o registrador interno. Tá? E o tipo de oscilador que nós iremos utilizar também é configurado por software. A gente tem aqui o Master Clear, né? Que se colocado em zero limpa todos os registradores da máquina, colocando esses registradores em zero. Então, se você colocar o Master Clear em zero aqui, você limpa o Instruction Register, você limpa o Program Counter, você limpa os registradores de configuração do timer, o Status Register, o File Status Register, todos os registradores você limpa se você colocar o Master Clear em zero, ok? E aqui nós temos multiplexadores internos da arquitetura. O timer, aqui a setinha está errada, tá? A setinha deveria ser aqui no timer. O timer ele é configurável e permite a geração de interrupções do relógio do processador. Tá? Então o timer ele pode gerar interrupções do relógio aí de tempos em tempos, caso você queira fazer um escalonamento de tarefas aí, ou
fazer uma operação que envolve temporização aí, ok? E a porta de entrada e saída, como eu falei para vocês, ela pode ser configurável por software, tá? Então todos esses pinos aqui eles são configuráveis por software. Você tem também um temporizador watchdog, tá? Cuja tradução seria cão de guarda, e esse temporizador funciona da seguinte maneira: se uma condição de erro for detectada, esse temporizador reseta o processador. Então, o Watchdog Timer a gente vai ver numa aula específica sobre o Watchdog, tá? E ele tem essa função aí de proteger o processador, de proteger a execução do seu hardware aí de condições de erros. E os pinos GPX são usados para a programação do dispositivo. Vamos falar então da multiplexação dos pinos. O PIC ele usa os pinos GP0, GP1 e GP3 para fazer a programação do dispositivo. Então, quando você tira o PIC do circuito e coloca ele num gravador de PIC, são esses pinos aqui que são utilizados para fazer a programação. Só que o PIC ele tem uma característica que permite a você programar o dispositivo sem tirá-lo do circuito. Essa característica é chamada In-Circuit Serial Programming, programação serial no circuito. Ok? Então, aqui nós temos o pino ICSP dados, tá? ICSP data, que são os dados para programação em circuit, e aqui nós temos o clock, que é o clock para programação em circuit, no circuito. Ok? E aqui nós temos o pino VPP, que é o pino utilizado quando você quer gravar o PIC. Tá? Então, quando você quer gravar o PIC, você vai colocar uma tensão VPP aqui. Normalmente, durante a operação normal do PIC, essa tensão ela não deve exceder VDD, que é a tensão de operação do PIC. Mas quando você vai programar, você vai colocar uma tensão alta nesse pino aqui para você poder gravar os dados que você mandou via serial para o PIC na memória flash do PIC, que é aquela memória que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, ok? Então, esses pinos aqui, eles são utilizados para a programação em circuit do PIC, tá? Então, eles são multiplexados aqui com a porta GP0, GP1 e GP3. A porta GP3 também é multiplexada com Master Clear, tá? E aí um bit de configuração, quando você está configurando o seu PIC inicialmente, vai dizer se você vai usar ou não o Master Clear, ok? Então, se você vai querer essa característica, Master Clear, ou se você não vai querer essa característica, tá? Isso daí você vai especificar nos fusíveis de programação do PIC, que eu vou explicar quando a gente vai falando do assembly. O pino GP2, ele é multiplexado com o clock do timer 0. Então, por exemplo, se você quer que o clock do timer 0 não seja um clock interno, seja um clock externo, tá? Você vai ativar essa característica aqui e aí você não vai poder usar o pino GP2 para fazer entrada e saída digital, porque ele vai ser o clock do timer interno. Então, T0 clock input, tá? T0 clock input. Então, o pino GP2 ele está multiplexado com T0 clock input e você pode selecionar essa característica no início da programação do seu PIC aí, queimando um dos fusíveis aí de configuração. Você também pode escolher acionar o PIC com um cristal externo, né? Então você iria configurar o PIC para ele não usar um gerador de clock interno, mas sim utilizar um gerador de clock externo. E esse cristal, os pinos desse cristal, eles ficariam ligados em GP4 e GP5. Então eles seriam OSC1 e OSC2 aqui. Então você pode configurar, por exemplo, o PIC também para que ele aceite um cristal externo para controlar o clock, ok? Então, no caso, você usaria os pinos, você configuraria os pinos GP4 e GP5 aí para eles se conectarem ao cristal externo, e você evidentemente não poderia usar GP4 e GP5 aí para fazer entrada e saída de dados digitais, ok? E finalmente o GP5, caso você não queira usar um oscilador a cristal, você queira usar, por exemplo, um NE555 para gerar o clock, você tem a possibilidade de configurar GP5 como entrada de clock externo, clock in aqui, ok?
Então você configuraria aqui o GP5 para receber um clock externo para comandar todo o microcontrolador. Ok? Então, isso daqui é o resumo aqui de como os pinos do PIC eles são multiplexados aí. Ok? Como a gente já falou, né, o PIC ele segue a arquitetura Harvard, onde o programa e a memória de dados são inteiramente separados. Então, no PIC 12F508, a memória ROM se estende de 00 hexa a 1 FF hexa, ou seja, você tem 512 aí, palavras de memória. Ok? Cada um desses 512 endereços pode armazenar uma instrução de 12 bits, como a gente falou para vocês. O código do usuário sempre vai começar a execução no endereço 0000. E os dados da memória RAM são chamados de file register ou arquivos de registro. Então, os PICs da linha básica são bem diferentes dos processadores convencionais. Os registradores disponíveis são a memória file register ou register file do chip, e tais registradores são de uso geral. Cada um dos registradores do register file tem 8 bits. Então, as palavras da memória de programa têm 12 bits, e os registradores de uso geral do register file têm 8 bits. E são registradores de uso geral que você pode estar utilizando aí como variáveis no seu programa em assembly. Existem registradores de propósito específico que servem, entre outras coisas, para controlar o acesso a características do chip, tais como pinos de entrada e saída. Né? Então, por exemplo, você tem os registradores TRIS, TRIS vem de Tri-State, tá? E Option, né? Que eles não podem ser utilizados da maneira usual, e eles requerem instruções especiais para você poder acessá-los. Então, o TRIS ele é utilizado para você configurar a porta de entrada e saída, a GPIO, tá? Então, você pode configurar cada bit dessa porta como entrada digital, como saída digital, configurando bits no registrador TRIS, tá? O registrador W, como eu falei para vocês, ele é um registrador de trabalho, é o Work Register. Então, evidentemente, ele é escrito em cada ciclo de máquina, tá? Em cada ciclo de instrução você está escrevendo o Work Register. Então, evidentemente, ele não pode ser utilizado para armazenar nenhuma variável, tá? Então, para copiar dados de um registrador de propósito geral para outro, você precisa copiar dados para W primeiro, tá? Para adicionar dois números, um deles tem que estar em W. Né? Então, por exemplo, você quer mover um file register para outro file register, você pode utilizar o registrador W aí, e se você somar dois números ou subtrair dois números, um dos operandos tem que ficar no W para você poder fazer essa operação. Então, aqui nós temos os registradores, né? Na posição 00 da memória RAM, tá? Você tem um registrador de propósito específico, que é o INDF. No endereço 01, né, do seu file register, né, você vai ter o registrador que configura o timer 0. Na posição 02 o PCL, na posição 03 o status register, na posição 04 o file status register. O status register é o registrador da ULA, tá? Que guarda os flags de operação da ULA. Na posição 05 você tem o OSCAL, que é o registrador que você usa para configurar o seu oscilador, tá? Durante a operação do processador, ou seja, se você vai utilizar um oscilador externo, se você vai utilizar o oscilador interno do PIC. E na posição 06 você tem o GPIO, tá? Que é a porta aí, de entrada e saída aí, do PIC. Tá? E da posição 07 até a posição F você tem registradores de propósito geral. Evidentemente, o TRIS, o Option e o W não são registradores de propósito geral, eles são registradores de uso específico, porque você não pode utilizá-los para guardar uma variável do seu programa, por exemplo. Tá? O TRIS, por exemplo, é um registrador de configuração da porta GPIO, tá? Então ele é um registrador de uso específico, assim como o Option. Tá? E o W é um registrador de trabalho que ele é sobrescrito a cada ciclo de instrução. Aí. A cada instrução você pode ter o W sendo sobrescrito, tá? Então ele não pode ser usado, evidentemente, como uma variável do seu programa. Como que funciona a configuração dos pinos? Né? Se um pino é configurado como saída, o nível de saída é setado pelo correspondente bit no registrador GPIO. Se o pino é configurado como entrada, o nível de entrada é lido a partir do registrador GPIO. Tá? Então o GPIO ele é o registrador que corresponde à porta de entrada e saída, tá? Então, a porta de entrada e saída, você lê ela por software a partir do registrador GPIO, tá certo?
E como é que você configura o GPIO? Como é que você diz se cada um desses bits aqui do GPIO ele é entrada digital, saída digital, ou ele não é utilizado? Tá? Como é que você faz isso? Você faz isso a partir do registrador trees. Trees vem, como eu falei para vocês, de tree state. Então, se você quer configurar um bit da porta GPIO como entrada, você vai colocar esse bit em 1. Tá? Se você quer que GP0, por exemplo, seja saída, você vai colocar 0 em GP0. Tá? Como é que eu lembro que 1 é entrada e 0 é saída? É porque o 1 parece com I, de input, e o O parece com O, de output. Então, se você quer que o GP0 seja entrada, tá? Você vai colocar o valor 1 em GP0. Se você quer que GP0 seja saída digital, você vai colocar 0 em GP0 e assim para os demais. Tá? O bit GP3, tá? Ele não pode ser configurado. Tá? Ele não pode ser configurado aqui porque ele é sempre entrada. Tá? Os demais eles podem ser configurados como entrada digital ou como saída digital. Trees vem de tree state, tá? Quais são os 3 estados? Você pode ter estado alto, pode ter 1, tá? Você pode ter estado baixo, você pode ter 0, low, né? Você pode ter high, que é o estado alto, você pode ter low, que é o estado baixo, que é 0. Ou você pode ter o estado de alta impedância, que é desconectado eletricamente, tá? Então, no estado de alta impedância, os drivers de saída estão desconectados do pino, tá? Então, o estado de alta impedância é como se você tivesse o pino desconectado aí do seu circuito. Então, aqui nós temos um circuito, tá? Com o PIC, é o PIC 12F509, nós vamos utilizar esse PIC aqui para acender um LED, tá? Em PICs de famílias mais elevadas, tá? Esse registrador GPIO, ele pode chamar RA, tá? Registrador A, tá? Registrador de saída A, tá? Mas aqui a gente tem um único registrador de entrada e saída, então ele vai se chamar GPIO, tá? Mas se você tiver mais portas de entrada e saída, essas portas vão se chamar RA, RB e assim por diante. Bom, então aqui nós vamos explicar como vai ser esse programa em assembly que nós iremos gravar no nosso PIC 12F509, tá? Então você tem inicialmente geralmente um bloco de comentários, tá? Que começa com ponto e vírgula, né? Se você quiser, você pode deletar esse bloco. E aí logo no início você vai ter o seguinte: list p igual a 12f509 e include p 12f509.inc. Tá? Esse daqui é o include principal aqui do nosso código. Tá? O que tem nesse include? Ele está localizado nesse diretório aqui, Program Files MPASM Suite, tá? E esse arquivo ele contém apelidos para os registradores do 12F159, né? Por que isso? Porque cada registrador ele tem uma posição na memória RAM, ok? Como eu falei para vocês. Então, por exemplo, o registrador INDF ele é o endereço 0000X, tá? O timer 0 é o endereço 01hexa, o PCL, o registrador 02hexa. Para você não ter que memorizar tudo isso, você tem nesse arquivo de include defines, né? Então, por exemplo, INDF você tem define 00, timer 0 você tem define 01, define timer 001 e assim por diante. Então, você não precisa decorar a posição de cada um deles, né, na memória. Simplesmente você vai se referir a eles, a esses registradores aí pelo nome, ok? Então, dessa forma você vai se referenciar aos registradores pelos nomes ao invés de por números. Então, além de usar o include, tá? Além de copiar o include, você vai ter que copiar o arquivo de link edição também para o seu diretório, ok? A próxima linha é a linha de configuração, onde você vai configurar os fusíveis internos do microcontrolador, né? Então, esses símbolos aqui são bits de configuração, tá? Que correspondem a fusíveis aí do seu microcontrolador. Então, essa diretiva config é usada para setar esses bits conforme for necessário, né? Mas o que são cada um desses bits? Tá? mClearOff significa que você não vai utilizar o mClear, tá? Você vai utilizar a porta GP3 como entrada digital. A porta GP3 ela só pode ser configurada como entrada digital, tá? Ela não pode ser configurada como saída digital. E essa porta corresponde ao pino 4 do microcontrolador, tá?
Então, quando você coloca essa diretiva aqui, master clear off, na palavra de config, você está dizendo que seu master clear não vai ser utilizado, tá? Então, ele desabilita o reset externo, né, ou master clear. Se habilitado, o processador será resetado quando o pino 4 for posto em nível baixo. Então, se você estiver usando o master clear, você pode resetar o seu processador aí com um botão, por exemplo, de reset externo ao processador, tá? Ligado no pino master clear, ok? Code Protection Off significa que você pode ler o código que está no seu microcontrolador depois que você gravou o seu microcontrolador. Então, você pode ler o código do chip depois que você gravou o chip. Se você estiver trabalhando com propriedade intelectual e você não quiser que ninguém leia o código do seu chip depois que você gravou esse chip, você vai colocar Code Protection On. Aí você não vai conseguir ler o código que está dentro do seu microcontrolador, tá? Watchdog Timer Off, então vai desabilitar o Watchdog Timer, tá? O Watchdog Timer é bom para produção, mas é ruim na fase de prototipagem, tá? Então você vai deixar o seu temporizador de cão de guarda, o seu temporizador Watchdog, você vai deixar ele desligado, tá? E você vai usar o oscilador interno RC, tá? Então você tem um oscilador interno aí, baseado no resistor e no capacitor internos ao chip, tá? E você vai utilizar esse oscilador aí para você não ter que utilizar um cristal externo, tá? Você vai selecionar aí o oscilador interno como fonte de clock, tá? A vantagem é que esse oscilador ele fica no chip, então você não vai ter que gastar aí componente, tá? Você não vai ter que colocar um oscilador a cristal ou um componente aí para gerar clock externo no seu microcontrolador, tá? A próxima linha do assembly vai ser a diretiva data. O data significa user data, tá? Dados do usuário não inicializados, tá? Então o linker, quando ele lê essa diretiva, ele vai alocar um espaço de memória, tá? Vai alocar endereços de memória aí para suas variáveis não inicializadas, e esses endereços eles vão ser decididos em tempo de link edição aí. Ou seja, quando o seu código for link editado, esses endereços que você colocou depois da diretiva o data, eles vão ter endereços definidos, tá? Esses dados aí vão ter endereços definidos depois que você link editar o seu código, tá? A diretiva res é utilizada para reservar localizações de memória, ok? Então a diretiva code aqui, né? Você tem o reset vector, que vai ficar na posição 3ff, tá? Esse reset vector aqui é o vetor de interrupções do seu processador. Ou seja, por exemplo, se você tiver uma interrupção de timer, tá? Você vai vir nessa posição de memória aqui e vai chamar a rotina correspondente aí à sua interrupção, tá? Então a diretiva code é utilizada para introduzir a seção de código. E se você quiser, você pode alterar o valor do seu registrador OSCAL para você fazer, por exemplo, o seu clock andar mais devagar ou mais rápido, tá? Estou falando aqui do clock RC, ok? Então você também pode alterar por software aí o funcionamento, o valor do clock RC, tá? O valor do clock interno aí do seu microcontrolador. Bom, como é que a gente vai fazer então para acender um LED? Você tem que configurar a porta GP1, que é a porta que está ligada ao resistor e ao LED, você tem que configurar essa porta como saída, tá? Como é que você vai fazer isso? Tá? Primeiro você vai mover para o registrador W, para o registrador work, tá? Então, move literal para o registrador W, tá? Esse valor aqui, ó, B de binário, tá? 11101. Então, esse aqui é o valor de configuração da porta 0, esse daqui é o valor de configuração da porta 1, do GP1, tá? Então, o GP1 aqui você vai configurar como output, por isso você colocou 0 aqui, tá? E os demais como input, tá? Como input, por isso que você colocou 1 aqui. E aí você vai usar uma instrução especial para acessar o registrador GPIO, tá? Nota que esse registrador é um registrador de propósito específico e, portanto, você tem que usar uma instrução especial, que é a instrução TRIS aqui, para setar esse registrador, ok? Depois desse registrador configurado, você vai fazer o seguinte, você vai escrever um valor nele. Então, você vai mover um literal para o registrador W novamente, tá? Esse valor que você vai mover é um valor alto, então você vai colocar 1 no GP1, tá? Então, você vai colocar o valor 1 aqui de 5 volts no GP1 e vai mover esse registrador de trabalho para um file, tá? Então, move work to file.
move o registrador de trabalho para um file, tá? Que é uma posição na memória RAM, tá? Essa posição na memória RAM corresponde à porta de entrada e saída de GPIO. Então, move W to file, GPIO aqui você vai escrever na sua porta de entrada e saída e aí você vai acender o seu LED, tá? E finalmente você vai fazer um loop forever aí, tá? Vai travar o microcontrolador nessa instrução aqui, go to W, go to $, tá? Então esse go to $, aqui, dólar é o endereço da instrução atual. Então você vai ficar preso nessa linha aqui para sempre, ok? Então agora eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para montar e para link editar o arquivo em assembly. Então vocês vão iniciar aqui o MPLAB IDE, tá? Tem o MPLAB e o MPLAB X. Eu prefiro o MPLAB porque ele é mais leve, tá? Então você vai conseguir compilar, você vai conseguir montar e você vai conseguir trabalhar aqui com as ferramentas de forma muito mais fácil, tá? Então você vai começar aqui com o Project Wizard, tá? Vai clicar em avançar e vai selecionar o dispositivo aqui. No caso, a gente já tem o dispositivo selecionado aqui, PIC12F509. Então, o PIC12F509 você vai selecionar mesmo que seu dispositivo seja PIC12C509, tá? São os mesmos arquivos aqui que você vai utilizar. Clique em avançar. E aí você vai selecionar aqui MPASM Assembler, tá? No Microchip MPASM Tool Suite, tá? Você tem outras ferramentas aqui como o compilador C para PIC 10, 12, 14F, tá? Mas você não vai usar, a gente não está programando em C, tá? A gente está programando em Assembly, então vamos usar aqui o MPASM Suite, tá? Aqui a localização da sua ferramenta, então clique em avançar. Vamos criar um novo arquivo de projeto. Então vamos clicar aqui em Browser. Tá? Aqui eu vou escolher o meu diretório onde eu vou gravar meus arquivos. No caso, na aula ASM 01, aqui MPLAB 12F509 grave de gravação aqui, porque eu estou gravando para vocês. Tá? Vou dar um nome aqui para o meu arquivo de projeto. Eu vou chamar esse arquivo de Turn LED On. Turn LED On. Ok? Vou salvar. Clico aqui em avançar. E aí aqui eu vou selecionar os arquivos de biblioteca, o include, e o arquivo linker, ok? Então, como esse MPASM aqui ele é um programa de 32 bits, eu vou aqui em Program Files, x86, vou no diretório Microchip, tá? Microchip aqui, e vou clicar aqui em MPASM Suite, tá? Vocês podem ver aqui MPASM Suite no diretório Microchip. E vou selecionar aqui Linker. Vou abrir o diretório Linker aqui e vou escolher aqui 12C509 G.linker, ok? Ou 12F509G.linker. Vou escolher o 12F509C, tá? É a mesma coisa. Clico duas vezes aqui e adiciono, tá? Ou clico nele e clico em Add aqui, ele vai adicionar. Aqui, A significa alto, tá? Clico uma vez, aparece o U. U é de User, tá? Clico outra vez, aparece Source. E clico outra vez, vai aparecer C aqui. Essa é a opção que você vai escolher, porque você quer copiar esse arquivo de linker do diretório que ele está aqui para o seu diretório de projeto, tá? Escolhido o arquivo de linker, tá? Eu vou escolher aqui o arquivo de include. Tá? Então eu venho aqui em template, tá? Venho aqui em code e vou escolher aqui 12C509 temp, tá? Clico aqui no arquivo, tá? E clico aqui em add. Aí eu vou clicar aqui na letrinha aqui, né? Vou clicar aqui para a letrinha se tornar um C, de copiar, certo? E vou clicar aqui em avançar, tá? Então fazendo isso e clicando em concluir, esses arquivos eles vão ser copiados aí para o meu diretório de projeto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou testar a sanidade do meu ambiente, tá? Então eu vou ver se as ferramentas elas estão funcionando corretamente, tá? Então eu vou vir aqui em Project, tá? Build All, tá? Ele vai executar aqui e se aparecer Build Succeed, tá? Significa que o seu ambiente, as suas ferramentas estão funcionando corretamente. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu arquivo Assembly, tá?
e vou abrir esse arquivo para a gente examinar, ok? Então, examinando aqui o meu código, eu posso ver aqui que eu tenho list, eu tenho um arquivo de include, eu tenho as configurações aqui dos meus fusíveis, tá? Code Protection Off, Watchdog Timer On, tá? Eu vou mudar aqui para Off, tá? Vou mudar aqui para Off. mClear On, tá? Vou mudar aqui para Off, tá? E vou colocar aqui, e vou mudar esse fusível aqui para Intern RC OSC, ou seja, oscilador interno RC, ok? Bom, feita essa configuração, eu tenho uma variável temporária chamada de temp aqui, ok? Eu tenho org03ff, né? Nessa posição aqui eu tenho um valor para o oscilador, tá? Que ele vai ser colocado aqui no oscilador quando eu iniciar o meu programa, tá? Então aqui nessa posição aqui eu tenho um valor que eu vou colocar no OSC call aqui quando o meu programa iniciar, tá? Então eu vou ter o move f OSC call aqui. Aqui, na verdade, tem o quê? Tem um move LW desse valor para o registrador W, certo? E tem um salto aqui, um goto para 00. Aí, no 00, eu vou colocar esse valor no OSC call, certo? E aí, eu vou colocar o restante do meu código aqui, né? O restante do meu código, eu já tenho aqui o meu arquivo aberto aqui. Eu tenho o start aqui, né? Eu vou copiar esse código, né? Vou vir aqui copiar, tá? E vou colocar esse código aqui entre o org e entre o end aqui, tá? Então, vou colar aqui, paste, tá? Colei aqui. Então, move literal para o registrador W. Uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara, tá? Na explicação, é que a gente tem um registrador chamado tris. Esse registrador tris é o registrador da porta GPIO. Então, com a instrução tris GPIO, você está configurando o registrador tris. Não a porta, não, você não está escrevendo na porta GPIO, tá? Aqui sim você vai escrever na porta GPIO, ou seja, você vai mover o literal para o registrador W de trabalho e depois você vai mover o registrador W para o file GPIO. O file GPIO é a sua porta de entrada e saída, tá? E depois você vai ficar aqui preso para sempre nesse GoToForever aqui, tá? Então a gente vai agora compilar esse programa. Então você vem aqui no Project, tá? Build all, tá? Então você tem aqui Build Succeed, tá? Significando que deu tudo certo. E você gerou um arquivo hexadecimal aqui. Então eu vou vir aqui salvar todo mundo, tá? Então file, já está todo mundo salvo, tá? Você não precisa salvar aqui. E aí se você vir aqui no diretório, tá? A gente vai vir aqui no diretório onde eu gravei. Você tem um arquivo turnledon.exe, tá? Esse arquivo aqui é que você vai carregar no PicKit 2, no gravador de PIC, tá? No software gravador de PIC. E esse arquivo hexadecimal aqui que vai ser gravado no microcontrolador PIC, tá ok? Bom, antes de ensinar para vocês como fazer a gravação do PIC, eu vou ensinar para vocês como fazer a simulação desse circuito. A gente vai simular esse circuito utilizando o Proteus 8 Professional, tá? Então, eu vou vir aqui, executar como administrador, tá? E vou iniciar aí o Proteus. Então, eu vou vir aqui em File, New Project, tá? Ele vai inicializar o Project Wizard, mago do projeto, tá? Vou escolher aqui o diretório do meu projeto. No caso aqui vai ser Laboratório de Organização de Computadores, aula 1, Proteus 12C509 grave aqui, que é o diretório que eu estou utilizando aqui, tá? Vou ter que dar um nome para o meu projeto. Vou chamar esse projeto de TurnLED-ON. TurnLED-ON. Landscape A4, tá? Do Next aqui. Como eu não quero fazer uma placa de circuito impresso, eu vou selecionar essa opção, Do Not Create a PCB Layout. Ok? Então, vou dar Next aqui. Vou criar um projeto de firmware. Por quê? Porque esse microcontrolador ele vai ter um firmware, ele vai ter um hexadecimal gravado dentro dele, né? Então, o software que roda dentro de um microprocessador normalmente é chamado de firmware, ok? Então, vou selecionar aqui a família, né? PIC12F.
12F509A, tá? MPASM Proteus, ele vai ser o nosso compilador, ok? Vou clicar aqui em Next, tá? E Finish aqui, ele vai criar o layout para a gente aí, ok? Veja que aqui ele criou o Schematic Capture, tá? Já colocou o PIC aqui para a gente, e aqui ele colocou o Source Code, tá? Ele tem um compilador próprio para PIC. Embora você possa utilizar o software da família PIC, tá? Você também pode utilizar um software interno a Proteus, e o arquivo principal em Assembly está chamando de main.asm, ok? Então veja aqui que a gente tem a ligação do pino Master Clear aqui em VDD, ok? Embora não esteja aparecendo aqui, o Master Clear está ligado, tá? Mas a gente não vai utilizar a porta 4, tá? Nós vamos utilizar a porta 1, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pique aqui, pegar um resistor, tá? Tá? Vamos pegar um resistor aqui de 220 ohms, tá? Então 220 aqui. Resistor aqui 220 ohms, tá ok? Vou colocar esse resistor no circuito. Clicando em mais aqui vocês podem mudar a orientação, né, do componente, e aqui vocês podem aproximar, tá? Para ver aqui com a rodinha do mouse vocês podem aproximar aqui ou afastar, né? Rodando para trás você afasta, rodando para frente você aproxima, e com a tecla mais você muda a orientação do componente. Vou colocar esse resistor aqui, vou vir aqui no Junction Mode, ligar a porta 1 nesse resistor, tá? Vou agora pegar um LED aqui com a tecla PIC, então LED, tá? Pegar um LED Green Animated, tá? Um LED Green animado, vou dar OK. Vou colocar esse LED Green aqui no meu circuito e vou vir aqui no Terminals Mode, tá? E colocar aqui um Ground, tá? Vou vir aqui e colocar um Ground aqui. Vou vir aqui no Junction Mode e fazer as ligações aqui, tá? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Source Code, tá? E vou preencher aqui o meu Start, colocar o meu código aqui, ok? Então o meu código aqui vai ser aquele que liga o LED. Então vou pegar esse código desse diretório aqui, desse arquivo aqui, tá? Vou copiar, então copy aqui, copiar. Vou colar aqui, paste, tá? Vou salvar e vou dar um build project, tá? Então ele vai utilizar aí as ferramentas internas para compilar esse código aqui, compiled successfully, tá? Compiled successfully, tá? Successfully. E aí a gente vai dar um play aqui para rodar o nosso código, tá? Então aqui aqui você pode centralizar, tá? Clica aqui, clica com o botão esquerdo do mouse, mexe. Aqui você pode mexer, né? Se você clicar de novo, você mexe. Se você clicar de novo, você para, tá? Então você vem aqui, centraliza, tá? Clica aqui, dá um play aqui, ok? Então veja que dando um play aqui, eu estou simulando e meu LED acendeu aqui, tá? Então essa daqui foi a simulação feita no software Proteus, tá ok, pessoal?